guys, Teacher Fabi here. Eu tô aqui para falar de 8 erros mais comuns em inglês. Então, 8 erros que nós brasileiros cometemos quando estamos falando, aprendendo inglês. Number 1. Esquecer do sujeito. Então, tu pega e liga lá pro interior e fala, tá chovendo! Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. A gente fala, tá chovendo. A gente usa o verbo e a gente usa o outro verbo, mas a gente não usa o sujeito. E tá ok, a gente fala assim em português. A gente fala tá chovendo, tá bom, tá ruim, ok. No inglês, no entanto, temos que usar sempre o sujeito. Então, no inglês, tu vai dizer is it raining out there? Tá chovendo aí? A gente vai usar is it. Ou, para os mais antigos, vamos lembrar daquela música It is raining man, aleluia, it is raining man, ei. Então, assim, it's raining man, it is raining man. No inglês, tem que ter sujeito. Tu pode perguntar se a aula tá boa. How's your class? E tu pode dizer assim, is good? Tá bom? Ok, em português sim, em inglês não, tu tem que dizer it is good. It is good, ok? Então sempre tem que ter o sujeito. Tu pode perguntar se algum exercício está correto. Em vez de perguntar assim, is correct? Em português a gente diria, né? Tá correto? Is correct? Is right? Em inglês não, tem que perguntar com o sujeito. Is it correct? Is it right? Ok, se liga aí, não esquece de colocar o sujeito. Não dá para começar a frase com is. Tem que ter o sujeito. It is. Number 2. E eu vou falar de um exemplo agora de um aluno meu que morou na Austrália e ele falou que demorou muito para se dar conta desse erro. Na verdade, ele se deu conta porque as pessoas olhavam ele de maneira estranha. Então, aí ele foi falando e as pessoas não corrigiam, até que um dia corrigiram ele, que é o have, com o sentido de existir ou de haver alguma coisa em algum lugar. Por exemplo, tu quer dizer assim, ó, no meu bairro tem uma escola. Tem uma escola, existe uma escola. Então, there is a school in my neighborhood. There is a school in my neighborhood. Então, a gente não vai usar o have. Não vai usar o have com o sentido de existir. A gente vai usar o have quando a gente vai falar de posse. Por exemplo, I have a cell phone. I have a cell phone. Com sentido de posse, have. Com sentido de existir, there is, there are. Por exemplo, em Porto Alegre, there are a lot of hospitals. No sentido de existir, que se liga aí. Terceira, pronúncia do R. Às vezes a gente vai lá e vai falar, I work. Gente, o R no inglês, ele é o mesmo que de porta, de São Paulo. Lembra deles? Porta. Repete aí comigo. Porta. Quem repetiu vai se dar conta que a língua vai lá pra... Ela dá uma enrolada, vai lá pra trás e vai falar porta. Esse é o R do inglês. Então, para tu falar mais parecido com o nativo, por exemplo, tu vai falar red. Red. Tu vai falar restaurant. Restaurant. Ou tu vai falar work. Até aquela música. You gotta go work, 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 work. You work from home. Oh. Quinta. I have go. I have buy. Tenho que comprar, eu tenho que ir. Para dizer ir, comprar, fazer, comer, tem que ter o to, que é o TO aquele. So I have to buy. I have to go. Então tem que ter. Eu tenho o que a gente anula no inglês, que não, no português a gente vai falar, mas no inglês não precisa. So I have to go. I have to buy. Eu tenho comprar, eu tenho ir. Tem que ter esse to, que às vezes a gente ignora ele e fala só os dois verbos. Sexta, quem nunca falou thanks God? Não, eu acho que a gente copia do graças a Deus e aí põe um Szinho ali também, mas não é. É you thank God, I thank God. Que alguma coisa muito legal aconteceu, então tu agradece a Deus. So, thank God. Então, por exemplo, a pandemia acabou. I thank God the pandemic's over.
Sétima, a pronúncia da vogal no final de algumas palavras. No português, se vocês prestarem atenção, a maioria das palavras, elas terminam em vogal. Então, a gente vai falar casa, carro, né? E a gente enfatiza essa vogal no final. No inglês, tu vai ter normalmente o som de uma consoante. Então, a gente vai ver alguns exemplos. Quando a gente vê a palavra big no supermercado, eu vou no big. Eu vou ali no big. O que a gente vai fazer? A gente vai ignorar essa vogal e a gente vai acabar no k. Então, a gente vai falar big, big. I like big butts and I cannot like... Opa. Ok? Acaba no big. Have. I have. Não. Acaba no V. Have. Have. Ah, acessa lá meu Facebook. Facebook. Não. Facebook. Facebook. Tá errado falar big? Tá errado falar Facebook? Não. Se tu tá falando português com alguma outra pessoa, vai ali no big. Não vai falar assim... Ah, eu vou ali no big. Não, né? Vai soar estranho, vai soar snob, vai soar uma coisa antipática. Mas se tu for falar em inglês, cuida pra fazer essa transição, tá? E fala Facebook. Ok, so I post many photos on Facebook. Be careful. E a oitava e última, que eu não sei se vocês sabem, mas o L no inglês é sempre L. Aí vocês podem pensar, como assim? Sim, o L é sempre L. Por que eu tô dizendo isso? Porque no português nem sempre é. Por exemplo, a palavra lápis. Lápis, a língua encosta lá em cima, ó. Lápis, é um L, né? Agora, se tu for mudar e for falar a palavra papel, vocês vão ver que ela termina em L, mas o som é de U. Papel, jornal. A gente não fala L, a gente fala U. O que acontece? O L no final das palavras no português tem som de U, mas no inglês é sempre L. Então a gente vê a palavra Brasil. Brasil. E o que a gente faz? A gente tende a colocar um U, mas não é. A gente tem que focar que é L. Então a gente vai falar Brasil e vai botar a língua lá em cima que nem no L. Brasil, Bill, Hill. Ok? Brasil, Bill, Hill. O L é sempre L. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se vocês tiverem alguma outra dúvida de pronúncia, de gramática ou de vocabulário, coloca aí nos comentários. Quanto mais comentários vocês fizerem, assim, quanto mais perguntas, mais rica vai ficar essa nossa troca e mais a gente vai aprender um com o outro. Certo? Marca aí algum amigo que esteja aprendendo inglês e que cometa esses erros aí. Às vezes as pessoas nem se dão conta que estão cometendo esses erros. E é isso aí. Espero que esse vídeo tenha auxiliado vocês no aprendizado e bora lá aprender mais inglês, ok? See ya! Bye bye!